Glória a Deus, né, queridos? Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, vamos no capítulo de número 1. João 1. Aos pais aí eu insisto para que tragam sempre as crianças na escola bíblica, lembrando, né, que temos tarefinha todos os dias de ler lá um verso, responder uma pergunta. Então, aos pais, peço que lembrem-se de fazer essa tarefa. Eu acho muito interessante esse momento que tem com os filhos, né? O próprio Petros, às vezes, cobra: papai, está na hora do devocional. Vamos lá, meu filho. É muito bom esse momento com o filho, né? Porque geralmente filhos a gente está brincando, correndo, e tem esse momento de silêncio, de tranquilidade, de conversar sobre coisas mais profundas, coisas realmente importantes, que mudam a estrutura, mudam o pensar da criança. Então esse momento é fundamental. Pais, por favor, façam a tarefinha que é diária, é muito importante. João 1, vamos ler apenas um verso, queridos, o verso 29, um verso fundamental, né? João 1, verso 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado dos nossos corações, das nossas vidas. Pedimos que o Senhor possa falar conosco essa manhã e continuar produzindo essa boa obra em nossos corações. Continua tirando, continua realizando, Senhor, o Teu querer em nós, nos transformando, nos edificando, sendo a nossa paz, nos curando, nos libertando. Fala conosco nessa manhã, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, hoje eu quero falar de um conceito de extrema importância no Evangelho, que eu coloquei aqui até o essencial. É realmente o essencial, é realmente o core, a essência do Evangelho, o ensino principal do Evangelho, da onde vem, inclusive, o significado dessa palavra Evangelho, que do grego essa palavra simplesmente significa boa nova ou boa notícia. Esse é um fundamento da fé, e eu acho importante nós sempre estarmos retomando, reforçando esse princípio, que é o princípio fundamental do Evangelho, até porque sempre há pessoas novas na igreja, é importante a gente frisar isso novamente. Então, pode passar, por favor? Está aqui o nosso verso. Veja que João Batista era talvez a principal liderança não sacerdotal na época de Jesus, o principal profeta, o principal homem de Deus. Por isso que o discípulo, né, o apóstolo João, nem fala João Batista, simplesmente fala João. Porque quando falava João, todo mundo lembrava do maior dos Joãos da época, que era o João Batista. E João Batista olha para Jesus e diz, o principal em relação a Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja só, queridos, quem tira o pecado do mundo? Quem tira o seu pecado? Quem tira o meu pecado? Essa é a boa nova do Evangelho, porque geralmente, religiões em geral, o ser humano em geral, filosofias em geral, lutam, tentam e se esforçam para tirar o pecado. Os próprios ser humano tirar o seu próprio pecado, que o Evangelho simplesmente diz: não há como. Então, quem vem tirar esse pecado é o próprio Deus. Então, Ele é o Cordeiro de Deus e é Ele que tira o pecado do mundo. Pode passar. Eu gostei dessa ilustração, que inclusive vi na internet. A gente conhece essa cena daquele filme antigo, né? Claro que há versões novas, mas esse é aquele que marcou a história do cinema, né? Os 10 Mandamentos, a história do Êxodo. Como foi a história do Êxodo, queridos? Então, veja só, Deus aparece a Moisés,
leva ele até o Monte Sinai, entrega a Moisés a lei, os 10 mandamentos, e mais toda a legislação ao qual o povo de Israel deveria seguir, os 10 mandamentos, é o principal, mas todas as leis, todas as regras colocadas são mais de 600, aqui nos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, diante de todas essas regras, Deus diz a Moisés: Moisés, se você, Moisés, se você, povo de Israel, obedecer todos esses comandos, obedecerem todas essas regras, eu os libertarei do Egito, eu os libertarei da escravidão, eu os libertarei da opressão de Faraó e os levarei até a terra prometida. Essa história do Êxodo, veja que essa é uma história ao contrário, né? Se eu falar que Deus primeiro deu a lei, deu os comandos e falou: olha, obedeçam, se obedecerem, eu vos libertarei. Veja que a história não é assim, em hipótese nenhuma. Primeiro Deus liberta o povo do Egito, da escravidão, tira-os de lá, através da sua intervenção, do seu poder, e depois Deus aparece no Sinai, no Monte Sinai, e entrega ao povo comandos, ensinamentos, conselhos para a vida diária deles. Mas veja, queridos, que interessante que a religiosidade inverte isso. A história da religião, da religiosidade, é o oposto do Êxodo. Ou seja, a religião entrega um pacote de regras, um pacote de comandos e fala: obedeça, siga, e aí Deus vai te libertar. Veja, Deus sempre ilustra, a gente vai mostrar isso aqui ao longo da mensagem, que primeiro Ele liberta, primeiro Ele salva, e depois Ele vai transformando o ser humano. De novo, como ficaria estranho esse filme se fosse um filme segundo a religião? Ou seja, Deus aparece e diz: estão aqui as regras, obedeçam. Caso vocês obedeçam, que não aconteceria, mas caso obedecessem, eu os libertaria do Egito. Pode passar? Então está aqui o princípio da religião. Diz que Deus entrega um amontoado, uma pilha enorme de regras ao ser humano. Diz: obedeça isso. Se vire para obedecer. Dê um jeito, faça aí o que for necessário e obedeça esse conjunto enorme de regras, de exigências, de ordens que eu estou dando. E se você não obedecer, eu te lanço no inferno. É isso que a religião ensina. Ou seja, às vezes parece que dá até mais medo desse Deus do que do diabo, né? Porque Deus te lançaria, se você não obedecesse uma pilha infinita de regras, Ele te colocaria num sofrimento eterno. E pior, Deus ainda está sempre pronto para te amaldiçoar, para te jogar pragas. Deus está sempre nervoso, sempre irritado com você, sempre cansado de nós. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. E a pessoa tenta obedecer essa pilha de regras, mas sempre se esbarra nas suas fragilidades, nas suas fraquezas. E aí a pessoa se sente culpada, se sente inferior, se sente mal consigo mesma. Isso é religião, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Qual que é o mecanismo de Deus? Que é o que a gente viu aqui no Êxodo. Pode passar? Primeiro vem a cruz. Então, primeiro lá no Êxodo, primeiro Deus salva, primeiro Deus liberta, primeiro Deus vem com o seu amor e resgata a pessoa, sem exigências. E depois Ele traz conselhos, traz ensinos. A mesma coisa na salvação. Primeiro Deus morre por nós, primeiro vem a cruz de Cristo, depois que vem o enviar do Espírito Santo para iniciar uma obra em nós. Então, se você for ver sempre a ação de Deus, o mecanismo de Deus é sempre o mesmo. E o da religião é o oposto. O mecanismo de Deus, Ele salva, depois transforma. A religião quer que você se transforme, se vire para isso, e depois, se atingir um limiar muito alto, aí Deus te salva. Isso não é Evangelho. No Evangelho, esteja bem claro isso. Deus já te perdoou, já te deu a graça, e a partir daí, você, livre e tranquilamente, vai buscando crescer, vai buscando melhorar,
sem a pressão, sem a ameaça de uma condenação. Pode passar? Olha só, a mesma história do êxodo, primeiro salvação, depois transformação, acontece na vida dos discípulos. Olha só, enquanto os discípulos, está aqui Pedro, negando Jesus pela terceira vez, se vocês repararem aqui os galos, bem na cara de Pedro, nessa figura aí é bem, e o Pedro envergonhado, o galo canta, como Jesus havia dito, olha Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro nega Jesus. Enquanto Pedro está fazendo isso, enquanto Pedro e os discípulos estão abandonando, estão negando, estão fugindo, estão deixando tudo, o que Jesus está fazendo? Jesus está lutando por eles. Jesus está dando a vida por eles. Então veja como é o mecanismo de Deus. Em meio à nossa negação, em meio à nossa traição e ao nosso abandono, Jesus morreu por eles e morreu por nós. E aí depois ele vem com a transformação, depois ele envia o Espírito Santo. Então o relacionamento com Deus no Evangelho não é baseado em ameaças ou pressão. É baseado em uma relação de paz, uma relação de amor, em que Jesus oferece a paz em meio às nossas fraquezas. Em meio às nossas dificuldades, como Jesus aparece lá depois da ressurreição, eles estavam, no WhatsApp, quem estiver acompanhando sabe, a gente está estudando o momento em que eles estavam fechados, reunidos juntos lá no domingo à noite, finzinho da tarde, envergonhados, tristes, culpados. Nós traímos o Senhor quando Ele mais precisava de nós, Ele morreu, acabou tudo e nós estragamos tudo. Nós estragamos tudo, porque poderíamos ter estado ali, pelo menos estado com Ele. Mas nós traímos, nós abandonamos, nós negamos Jesus com a nossa própria boca. E aí Jesus aparece no meio deles e diz o quê? Paz seja convosco. Esse é o Evangelho. Veja, não é que Jesus esperou eles obedecer. Olha, se vocês obedecerem, aí eu morro na cruz. Não. É em meio à negação deles, Jesus morre e então aparece, paz seja convosco. Amém. E Jesus sempre foi assim. Não apenas na cruz, mas em todo o viver dele, terreno, sempre foi assim. Pode passar? Em João 8, por exemplo, tem essa cena do filme A Paixão de Cristo, né? Que Jesus aparece para a mulher adúltera, as pessoas querem apedrejá-la, Jesus oferece, protege a mulher, a defende, a salva da morte. Né? Jesus diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí as pessoas vão saindo e Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores, ó mulher? Se foram. E aí Jesus diz, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então a mensagem de Jesus é sempre essa, salvando, libertando, não condenando, e depois ele diz, agora vai e não peques mais. Em João capítulo 5, o paralítico de Betesda, ele também, primeiro ele cura, e depois de curado, o homem está andando, está de pé, está saltitante, está feliz, e aí Jesus diz, agora vá e não peques mais. Veja, para Jesus era muito simples chegar para aquele paralítico e falar, olha, não peque mais. Você vai fazer isso? Você se compromete com isso? Você vai começar a partir de agora a não pecar? Então, vou te dar 1 semana de teste. Se você se portar muito bem, eu volto aqui e te curo. Mas nunca foi assim o mecanismo de Deus. Nunca. Jesus curou, libertou, e aí então ele fala, olha, está aí uma nova vida, uma nova chance, vá e não peques mais. Esse é o mecanismo de Deus. E, de novo, da religião é o contrário. Primeiro cobra, primeiro exige, e depois, né, se você fizer tudo certinho, aí Deus te agraciaria de alguma forma. Jesus sempre, ele liberta e traz a pergunta crucial, como ele faz com os discípulos. Pedro, tu me amas? É só isso que Deus quer, queridos, que você o ame e vá caminhando em consonância, em coerência a esse amor. Pode passar? Aqui em Romanos 5, deixa bem claro o que Jesus fez, o que Deus faz sempre. De fato, no devido tempo, olha só, quando ainda éramos fracos.
Então, ele não esperou a gente se tornar forte, obediente, fiéis, para depois oferecer. Não. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu, veja, pelos ímpios. Pelos ímpios. Então, não tem ninguém que possa se gabar de qualquer coisa. Éramos ímpios, éramos pecadores, e ele morreu por nós. Dificilmente, olha só, haverá alguém que morra por um justo. Alguém dá a vida por um justo é difícil. Mas pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então veja como isso é lindo. E essa é a demonstração de amor. Deus não nos amou simplesmente porque a gente fazia ele feliz, porque, olha, éramos pessoas tão maravilhosas, tão lindas, né, que então é uma coisa que agradava tanto a ele que ele acolheu. Não. Ele demonstrou amor por você e por mim, vendo-nos no nosso pior momento e ainda assim nos querendo. No nosso pior momento, no seu momento de maior fraqueza, se tem alguém que ainda está te querendo naquele momento, é Deus. Amém. Sempre, sempre. Deus nunca abandona ninguém. Uma pessoa pode abandonar Deus, ele não abandona, ele sempre quer. Ele sempre quer salvar, sempre quer resgatar, sempre quer abraçar e trazer para o seu aconchego. Esse é Deus. Pode passar? E é por isso que em 1 João 4 diz, olha, nós amamos, né? Primeiro a gente amou, agradou tanto o coração de Deus aquele amor fiel, e aí ele nos amou. Não, nós amamos porque ele amou primeiro. A religião trata assim, olha, Deus é uma pessoa lá muito linda, muito maravilhosa, e você tem que dar um jeito de conquistar ele. Então você procura ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa bela, uma pessoa gentil, bondosa, e aí você vai conquistando Deus aos poucos, como se fosse um namoro em que você vai tentando conquistar a bela, né, a mulher desejada. Mas o Evangelho inverte isso, fala o contrário, é Deus que está apaixonado por você. É Deus que te ama, é Ele que te amou primeiro, e aí Ele luta, e aí Ele faz o caminho de ir te alcançar, de ir correndo por você, lutando por você, dando a vida por você, enviando mensagens de amor por você, querendo, como diz o apóstolo Paulo, constranger-te pelo amor dele, então a você corresponder esse amor. Então, nesse processo de conquista, não é nós que estamos tentando conquistar o amor de Deus, é Ele que está tentando conquistar o nosso amor, pelo quanto Ele nos ama. Olha que coisa maravilhosa. E é por isso que lá em Apocalipse 13, voltando ao tema do Cordeiro, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 13 ele diz que ele é o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Então, antes de você sonhar, nossa, eu preciso me encontrar com Deus, eu preciso dar um jeito de agradar a Deus. Não, ele já tinha, antes mesmo de você nascer, ele já tinha lutado pela sua salvação, já tinha dado a vida por você. Antes do seu primeiro pecado, antes da sua primeira consciência, ou do seu primeiro desejo de melhorar, o desejo de se converter, Deus já tinha conquistado a salvação para você. Isso é maravilhoso. Né? Então, nunca uma pessoa pode pensar, como é que eu faço para conquistar a salvação? Não, a salvação já foi conquistada. Inclusive, antes do mundo existir. Pode passar? Então, isso aqui que o Evangelho tenta quebrar, essa mentalidade religiosa nossa. Essa mentalidade aqui. Que é o quê? A gente encara a nossa vida com Deus como se fosse uma faculdade. Um exercício de uma faculdade. Que é como? Como se funciona, né, a faculdade até você alcançar o seu diploma. Você tem que se dedicar, você tem que ser pontual, tem que ter uma frequência mínima, você vai ter que estudar, né, para as provas, realizar as provas, todas elas, e ter uma nota mínima, idealmente uma nota alta, para então, só então, ser aprovado e receber o diploma. Está aqui, você está graduado em engenharia, está aqui graduado em medicina, está graduado em direito, agora você conquistou o que você desejava. E é isso que a religião fala que é a vida com Deus, mas o Evangelho quebra isso. Na mente religiosa isso faz sentido, é isso que você tem que fazer. Tem que se dedicar,
cumprir tudo o exigido até você ser, então, receber o seu diploma. No Evangelho, isso é absurdo. A relação com Deus, no Evangelho, não é uma relação acadêmica, nem uma relação profissional, em que você tem que cumprir requisitos. Não é um teste de Deus com você. A relação de Deus com você no Evangelho é uma relação de pai com filho. É uma relação de paternidade. Então não é isso aqui. Isso aqui é um modelo para outras experiências humanas, que é válido em outros contextos, não no contexto da graça do Evangelho. Como é que você faz com o seu filho? Você fala assim, meu filho, está aqui, eu vou realizar diversas provas com você, você vai ter que estudar, vai ter que cumprir diversas exigências, diversos pré-requisitos, que você, caso você os cumpra e tenha uma performance adequada, atenda todos os critérios, todos os regulamentos, aí e somente aí você será meu filho. Caso não cumpra, você não será mais meu filho. É assim que a gente trata os nossos filhos? Não, isso é absolutamente absurdo. Ninguém faz testes com o filho ao longo de um longo tempo, testes rigorosos para ver se ele vai ser aprovado como filho. Não é isso. Você o acolhe, o recebe por amor, pela sua graça, sem mérito nenhum dele, você simplesmente o acolhe. Então, isso é o Evangelho. É claro que o filho é livre para dar as costas e se afastar do pai, e decidir viver de forma independente. É isso que o Evangelho mostra. Deus acolhe, Deus quer, Deus oferece. Antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, é Ele que tira o pecado e acolhe. E quer você como filho. Agora, se o filho não quer se afastar, dar as costas e quer viver independentemente, aí é a decisão da pessoa. No mais, o que a pessoa faz para ser filho? O que você faz para ser filho do seu pai? O que você fez assim? Poxa, eu tive que cumprir isso, cumprir aquilo. O que você fez? Nada. Você não fez nada. Quem é que teve que fazer? O seu pai, sua mãe, que te acolheu em graça. Então, a gente não faz nada. O que a gente tem que fazer é simplesmente aceitar essa condição de filho e receber gratuitamente o amor que já nos é oferecido antes da nossa existência. Que no caso de Deus ainda mais, é antes da existência da própria existência, antes da criação do mundo. Então a gente só acolhe, aceita essa condição de filho. Então, veja só, então essa é uma pergunta absurda diante do que a gente tem explicado. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que é que eu preciso fazer para ser filho? Ora, por acaso é a pessoa que vai se salvar? Como o apóstolo Paulo diz, se somos nós, a gente que tem que fazer alguma coisa, então Cristo morreu inutilmente na cruz e a gente anula a graça de Deus. Cristo morreu inutilmente. Se é a gente que vai fazer algo. Não é a gente que vai fazer algo. É Ele que já fez. E mais, ninguém conseguiria comprar a salvação, ninguém conseguiria viver uma vida perfeita, uma vida sem qualquer pecado. Então, na verdade, o que a gente faz... Não é o que a gente faz, é simplesmente receber o que já foi feito na cruz por nós. A gente recebe o amor de Deus. E é o que a Bíblia fala que a gente tem, então, que crer. O que é crer? É você aceitar o que Ele fez por você, aceitar com gratidão esse amor feito de forma concreta, e não apenas da boca para fora, mas feito em ação por você na cruz. Pode passar? É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, esse trecho que é absolutamente maravilhoso, né? Olha o que ele diz. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Não há mais. Não adianta nem alguém tentar inventar. Acabou, não há condenação mais. Se você está em Cristo Jesus e fica em Cristo. Não há, acabou. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, olha só. Por meio de quem? Quem foi que fez? Então isso que fique bem claro. Foi Ele que fez. Não somos nós que conquistamos, nós que fazemos, não. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Veja que já é o passado, já libertou, lá na cruz.
a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. E agora ele deixa bem claro quem foi que fez isso, quem realizou essa salvação e nos deu ela. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, então ele está falando aqui de nós. Nós não conseguimos cumprir a lei porque nós estamos enfraquecidos pela carne. Então, o que a gente não conseguia fazer, quem foi que fez? Então, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Então, todo o conjunto de exigências tinham que ser cumpridas? Tinham. Mas foi lá e Deus e cumpriu por nós. Então, nos dá simplesmente já o diploma de filho, bastando a gente simplesmente, obrigado, Pai, eu quero ser teu filho. Então, quem foi que fez o tempo todo? Não há condenação, os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, Deus o fez como oferta, então sempre Ele fazendo. E aí, às vezes, as pessoas trazem aquele verso, né? Ah, mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sim, claro. E essa santidade vem como? Você tentando ser 100% perfeito? Não. A gente nunca vai ser 100% perfeito 100% do tempo. A gente recebe essa santidade pedindo para que Deus nos perdoe e nos purifique de todo pecado. E a gente simplesmente, a partir de então, busca viver em consonância, em coerência a esse nosso desejo. Mas, realmente, quem nos dá a santidade de forma gratuita é o próprio Cristo. Por exemplo, pode passar para mim, por favor? De novo, olha o que Colossenses 2 nos diz. Qual o mérito nosso aqui nessa salvação? Olha só, quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da nossa carne, olha, a gente estava tudo acabado, a gente estragou tudo, a gente pisou na bola, a gente comete tantos erros, então a gente estava nesse estado de erro, e aí vem quem? Vem Deus. Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele, então veja que é sempre Ele o agente, Ele é o sujeito que realiza, a gente está lá passivo, tropeçando nas próprias pernas, cometendo um monte de besteira com a nossa vida, e aí vem Ele. Deus os vivificou, e Ele nos perdoou todas as transgressões, todas. E olha só, e cancelou o escrito de dívida, rasgou tudo isso, cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Ele a removeu pregando na cruz. Veja, Ele cancela, Ele rasga, Ele remove, Ele perdoa, é tudo Ele. De novo, é aquele tentando conquistar o seu amor, te dando todas as condições para ser filho. E é por isso que Ele dá aquele brado na cruz, está consumado, está pago, está feito, está realizado. Você não precisa fazer nada, você só precisa receber essa condição de filho, crer no que Ele fez por você, agradecer e viver em coerência, claro, a essa opção. Mas Ele diz, está feito, está consumado. Só Deus poderia fazer algo tão bom e nos perdoar dessa forma gratuita. Aí sempre tem aquela pergunta que o Evangelho sempre faz essa ressalva também, né? Mas e a nossa obediência, e a nossa santidade? Será que então, já que Deus nos dá de forma gratuita, a gente pode pecar à vontade? Uma pergunta que até irrita o apóstolo Paulo diversas vezes, ele fica irritado com essa pergunta. Bom, primeiro, se a pessoa pecar, ela vai sofrer as consequências do pecado, né? Que são geralmente duras, né? na vida terrena do ser humano. Se roubar, se for violento, se agredir, se mentir, isso aí vai gerar as consequências normais da vida que a gente sabe. A pessoa dirigir embriagada, ela sabe o que vai acabar acontecendo. E geralmente, queridos, quem tem essa malandragem, já que Deus me perdoou, eu vou aqui pisar na bola, eu vou aqui de boa, vou fazer minhas maracutaias. Quem tem essa malandragem não tem compromisso com Deus. Ele não está recebendo a condição de filho, vivendo em coerência, em consonância com isso. A pessoa está brincando. E de Deus a gente sabe que não brinca-se com isso, né? A pessoa não tem vontade de andar com o Pai. Você recebe a condição de filho também caminhando junto com o Pai, vivendo com o Pai. Então essa pessoa não está realmente querendo Deus, só está brincando. Por isso o princípio básico do Evangelho,
que sempre estava na pregação de Jesus, na pregação de João Batista, na pregação dos apóstolos, é aquele princípio básico do arrependimento. É a pessoa se arrepender e querer melhorar a cada dia. Ela visualiza o que feriu alguém e fala, isso aqui eu quero melhorar, isso aqui eu quero que isso saia da minha vida, eu não vou criar justificativas, eu não vou ficar enrolando, eu não vou ficar argumentando, eu não quero que isso permaneça na minha vida, porque está prejudicando a mim, está prejudicando o outro. Eu me arrependo, eu quero mudar. E se a pessoa realmente fala, não, mas eu aceito Jesus, mas a pessoa aceita e vive, na verdade, a perversidade, vive a iniquidade, ela não está aceitando Jesus, está aceitando a vida torpe dela. E aí ela vai colher o que ela mesma está desejando. Deus não vai dar vida eterna a quem abraça a perversidade, porque senão Deus estaria dando continuidade à perversidade no universo. E vai haver um momento que Deus vai dar um basta no sofrimento, vai dar um basta na maldade, vai dizer, a partir de agora, aqueles que quiseram, vêm para o lado de cá. E eu só vou dar vida eterna, só vai permanecer, só vai continuar aquilo que não traz caos, que não traz dor. E aqueles que quiserem viver sem a maldade, continuarão, os que não ficarão. Então veja só, passa esse slide, tem essa figurinha aqui que às vezes até circula no WhatsApp, não sei se vocês já viram essa. Hoje você está demais, não, você está aprontando demais, estou riscando seu nome aqui. Nome de ninguém. Jesus mesmo diz, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Quem tira o nome de lá é a própria pessoa com a sua livre escolha de, em vez de seguir o caminho do amor e o caminho que Deus propõe, seguir o caminho da iniquidade e da perversidade. Se a pessoa escolhe isso, não é Deus que está, não gostei da sua cara, vai embora. Não, é a própria pessoa que está se rebelando, fugindo da salvação gratuita que Deus oferece. Eu gostei de um conceito que eu li há até um tempo, a diferença entre, ele fez esses conceitos que eu achei que fica bem claro. A diferença entre pecado com P maiúsculo e pecado com P minúsculo. O que seria o pecado com P maiúsculo? Pecado com Pzão, P maiúsculo. Seria aquele pecado de rebelião, de rebeldia, ou seja, a pessoa decide ir na direção oposta do caminhar com Deus. A pessoa quer a maldade, quer a iniquidade e não vai abrir mão disso, ela não se arrepende, ela não apenas não tem princípios nem valores e ela nem quer saber disso. Ela rejeita a bondade. Esse é o pecado com P maiúsculo. Essa pessoa tomou a decisão, essa é a minha vida vai ser assim. E o pecado com P minúsculo é aquele que ninguém aqui, espero eu, aqueles que têm compromisso com Deus, não tem esse pecado com P maiúsculo. A pessoa não quer a maldade, não quer uma vida longe dos princípios de Deus. Mas ela tem aquele pecado com P minúsculo. Ou seja, de vez em quando ela pisa na bola, de vez em quando ela escorrega aqui, escorrega ali, fruto das nossas fragilidades como seres humanos. Mas não é o que a gente quer. A gente vê isso e fica entristecido e a gente quer melhorar. Como o próprio Deus diz no Salmo 103, pode passar? Deus sabe que nós somos pó. Olha aqui, trazendo quem é Deus e quem somos nós, né? O Senhor, olha como Deus realmente é. O Senhor é compassivo, né? Cheio de compaixão, misericordioso, muito paciente, diferente às vezes do Deus irritado, chateado, que às vezes as pessoas anunciam, né? Muito paciente, cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata, olha como o Evangelho diz, ele não nos trata conforme os nossos pecados, não trata, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como é que ele faz então, já que não é conforme os nossos pecados, nem conforme as nossas iniquidades? Pode passar, continuando. Pois como os céus se elevam acima da terra, olha, o céu é muito alto, assim é grande o seu amor para com os que o temem, aqueles que querem segui-lo. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim, de novo, sempre o mesmo conceito, ele afasta para longe de nós as nossas transgressões.
De novo, como eu falei, a relação é profissional, a relação é acadêmica, a relação é cumpra. Não. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, relação de paternidade. Assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Ele se lembra que nós somos pó. Então, esse pecado com P minúsculo, que é aquele pecado eventual, que é um infortúnio, que você tentou, mas não deu certo, esse Ele simplesmente perdoa, porque Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e é Ele que afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então, você está não sob a ira dEle, mas sob o amor, sob o perdão dEle. Você sempre pode contar com a ajuda dEle. Então, quando você se envergonhar das suas tentações, das suas provocações, não fuja dele, pelo contrário. Coloque diante dele, fala, Senhor, eu sei que o Senhor é meu amigo. Que você não olha para mim como uma pessoa decepcionada, você olha para mim como uma pessoa que quer me ajudar, como um amigo. Como o apóstolo João diz na sua primeira carta. Eu falo tais coisas a vocês, para vocês não pecarem. Agora, se vocês pecarem, vocês têm advogado. E o advogado é quem? É Jesus. Geralmente a religião fala, Deus está te acusando. E o diabo está te querendo ser seu amiguinho, te puxar para cá. Agora no Evangelho não. Deus é o seu advogado e é o diabo que está te acusando. Não, Deus está sempre te defendendo. Então, qual que é o princípio de tudo isso? Pode passar? Se é Ele que nos ofereceu a salvação desde sempre, desde antes da fundação do mundo, a gente não obedece para ser salvo. De novo, não é você que conquista a sua salvação, não é que você que consegue. Mas obedecemos porque já fomos salvos. Ele nos salva, de novo, o princípio do êxodo. Primeiro veio os 10 mandamentos, depois libertou do Egito? Não. Primeiro você é salvo e depois sai de lá celebrando a vitória, celebrando que Ele te ama, celebrando que Ele te quer para sempre. E, poxa, Deus fez tudo isso por mim. Deus morreu na cruz por mim. Porque eu fui salvo, porque Ele me deu tudo isso, eu confio nele. Eu confio no que Ele me ensina e eu vou seguir a Ele. Porque eu admiro esse Deus que tem um coração tão grande. Então eu quero ter um coração como Ele. Eu quero ser parecido com Ele. E lembrando que quando Deus nos aconselha, olha, não faça tal ou qual coisa, Deus não ganha nada com isso. Não é que Deus lá fica com orgulho ferido, ai meu Deus, Ele me desobedeceu, a minha autoridade foi ferida, não é nada disso. Deus não tem essas bobagens do ser humano. Ele é simplesmente um pai, que pode passar para mim, nos aconselhando a não nos colocar um dedo na tomada. Então todo o ensino de Deus é visando o seu bem. Sempre. Ele não dá regras arbitrárias. Eu criei aqui uma regra muito dura, bem difícil. Eu vou colocar isso para eles, para testá-los. Eu quero ver quem vai obedecer isso aqui. Às vezes a pessoa coloca esse Deus meio estranho, né? Vou criar, não, a partir de agora a cor azul está proibida. Porque eu quero ver quem vai me obedecer e eu crio umas regras arbitrárias, umas regras malucas, só para testar quem vai me obedecer. Não. Todo ensino de Deus é para o seu bem. Ele não ganha nada com isso. Deus é inatingível, queridos. Ele não precisa de nada e não ganha nada. Nunca ninguém vai acrescentar um centavo na vida de Deus. Então, todo conselho de Deus é visando o seu bem. Então, se você entende isso e tem a consciência e lê um princípio e fala, esse princípio aqui não é Deus mandando, me oprimindo, né, querendo que eu seja um servo capacho que obedece aos ditames de um tirano. Não, é Deus falando, meu filho, cuide-se, isso aqui vai te machucar, não ponha o dedo na tomada. Porque às vezes a gente trata Deus assim, tá bom Deus, tá bom, não vou colocar o dedo na tomada para te agradar, tá Deus, tá bom, vou quebrar seu galho, tá bom, vou ser um servo fiel para te obedecer. Você está feliz, Deus? Não botei o dedo na tomada, tá? Aí Deus assim, só falta essa agora. Você acha que eu estou ganhando alguma coisa com isso? Ele visa o nosso bem. Ele só quer cuidar de nós. Então, Ele nos ensina a viver e a gente, pelo amor de Deus, vamos acolher tais princípios com gratidão, porque é só visando o nosso bem. Agora, deixa eu dar um exemplo real aqui. Pode passar, por favor? Que eu vi essa pergunta sendo feita na internet. Meu Deus.
É complicado. Então, de novo, a diferença entre o evangelho e a religiosidade, estamos só comparando essas duas coisas, são diferenças brutais. O evangelho é uma coisa, religiosidade é outra, totalmente, é o oposto. Aí tem essa pergunta: se é tudo pela graça, né? Deus nos dá a salvação gratuita, Ele que fez por nós, tá bom, mas se é tudo pela graça, para que a gente precisa ser leal a Deus? Ele já nos deu o céu, já morreu por nós na cruz, já oferece perdão infinito. Então, para que a gente precisa ser leal a Deus? Por que, então, que eu vou ser uma pessoa boa? Por que compensa eu seguir princípios e valores se Ele já me deu tudo? Se já é gratuito, eu já vou ter a vida eterna, você já conquistou na cruz? Essa é uma pergunta comum na mente religiosa. E faz todo sentido, realmente. Se Deus me deu tudo, para que eu preciso obedecer? Para que eu preciso seguir? Para que eu preciso ser leal? Na mente religiosa, isso aqui faz sentido. No Evangelho, queridos, essa pergunta é completamente absurda. Não faz sentido nenhum. Às vezes eu paro assim, meu Deus, qual que é a lógica desse pensamento? Na mente de Cristo, no Evangelho, isso aqui não faz sentido, não faz mesmo. É assim, ó, é uma coisa maluca. Eu vou mostrar para vocês como isso aqui não faz sentido nenhum, mas às vezes na cultura religiosa que a gente está imerso, às vezes a gente aprende esse tipo de concepção e aí a gente olha, nossa, é mesmo, faz sentido. Não, mas não faz sentido. No Evangelho isso aqui é um monte de letra espalhado e maluca. Qual que é o plano de fundo dessa pergunta? Vamos analisar isso aqui para a gente entender tudo o que eu coloquei antes, ajuda-nos a entender o absurdo disso aqui e como isso aqui não tem nada, zero a ver com o Evangelho, nada, tá, zero. Qual que é o pano de fundo dessa pergunta? A ideia é, que a pessoa que fez essa pergunta, a ideia é, tem um monte de coisa errada que eu gostaria de fazer, certo? Um monte de coisa errada que eu gostaria de fazer, mas eu não estou fazendo, eu estou me segurando para não fazer essas coisas erradas. Eu não estou fazendo essas coisas erradas para eu poder ir para o céu. Então, eu estou fazendo um sacrifício enorme, estou me refreando para ir para o céu e não ir para o inferno. E a mente dela está completamente errada. É uma mente mundana, uma mente carnal, não é uma mente transformada. Por quê? Porque a pessoa está dizendo, eu quero fazer um monte de coisa errada. Eu quero, é isso que eu anseio, eu desejo isso. Olha, tem um monte de coisa podre, torta, eu queria fazer tudo aquilo lá. E às vezes ainda reclamo, nosso povo do mundo está fazendo tudo isso. Ai, que inveja, mas eu não posso fazer, porque eu tenho que ir para o céu, não quero ir para o inferno. E a pessoa fica olhando assim para o lado, olha, aquela pessoa está fazendo aquilo. E eu não posso, se segura. Então a mente dela é uma mente carnal. É uma mente mundana, uma mente torpe. Ela quer aquilo lá. Mas, bom, já que eu tenho que ir para o céu, não quero ir, tá bom, então eu vou me segurar aqui. Quando o verdadeiro cristão, o que ele tem em mente? Eu não quero fazer coisas más. Eu não quero. Eu creio nos princípios do Evangelho. Eu quero, na verdade, ser uma pessoa boa. Eu posso até, às vezes, ser tentado por uma outra coisa ruim lá atrás. Mas o que eu quero é fugir daquilo e eu quero ir ser uma pessoa boa. Eu não quero ferir pessoas, eu não quero me corromper. O meu ideal é essa vida aqui. Aquela de lá pode até, de vez em quando, nos atrair pelas nossas fragilidades, mas não é o que eu quero. Eu quero ser parecido com Deus, eu quero segui-lo, não quero ferir ninguém. Deus já me deu o céu. O mínimo que eu posso fazer é seguir a Ele e confiar nele. E se eu faço algo errado, se eu tenho defeitos, se eu tenho erros, isso é um infortúnio, uma infelicidade e algo que eu, de novo, não quero. Não é assim, eu quero trair minha esposa, mas eu vou me segurar porque eu quero ir para o céu. Não, a pessoa fala, eu posso até sofrer tentações, posso ser provocado, mas não é o que eu quero não quero trair minha esposa. Caramba, não quero. Então, nesse tipo de pensamento tosco, grotesco, a pessoa quer fazer o mal. Só que ela tem medo de ir para o inferno. Tem medo de um Deus ameaçador. Então ela faz essa troca. Tá bom, Deus, vamos segurar aqui e você me dá o céu. Então veja que ela obedece a Deus,
mas obedece a contragosto. Ela não quer. Olha, Deus, se tivesse um jeito de ir para o céu e eu poder fazer isso aqui, Deus, ia ser muito mais negócio. Ia ser muito melhor, Deus. Então ela obedece a contragosto. Essa pessoa aqui que faz essa pergunta, ela obedece a contragosto, porque é um sacrifício, é um sofrimento. Agora, o verdadeiro cristão, ele obedece por gosto, eu que quero. É porque ele ama, é porque ele acredita naquilo. Eu acredito que a melhor forma de viver, esse é o meu objetivo, esse é o meu ideal, é de ser uma pessoa boa. Uma pessoa que traz luz, que traz paz, que faz o bem às pessoas. E o verdadeiro cristão, ele obedece por gosto, porque quer, e quando desobedece a contragosto. O verdadeiro cristão, quando ele desobedece a contragosto. Ele bate no peito e fala, poxa, eu não queria ter feito aquilo. Eu fiz na hora, estava coisa, mas eu não queria ter feito. Que é o arrependimento. Poxa, eu não queria. Se eu pudesse, eu dava um jeito e tentaria mudar. Eu passo o slide. Então, a pessoa que faz esse tipo de pergunta, que tem esse tipo de concepção, então, olha só, a pessoa tem uma visão tosca do pecado, porque continua desejando ele. Então, nem entendeu o que é pecado. Pecado é destruição. O salário do pecado é a morte. Isso aqui vai causar dor, vai trazer sofrimento, vai trazer desgraça. Não por um Deus que está lá, vou jogar raio. Não, porque se você trai, se você rouba, se você é uma pessoa violenta, se você ofende, isso aí vai trazer um monte de problemas nos seus relacionamentos. Não tem nada a ver com Deus te amaldiçoando. É você plantando e você colhendo. A pessoa nem entendeu o que é o pecado. Pois se eu fizer isso aqui, eu vou me arruinar, eu vou trazer dor. Então ela tem uma visão tosca do pecado, porque continua desejando. Tem uma visão tosca da bondade, porque não a deseja. Não, se eu tem que servir a pessoa, tem que fazer o bem. Não, isso é muito trabalhoso, isso é chato. Em vez de falar, poxa, é isso que eu quero ser. Quero ser uma pessoa leve. Quero provocar sorriso nas pessoas. Eu quero que a vida das pessoas se torne melhor. Eu quero ser luz do mundo, sal da terra. Quero praticar boas obras para as pessoas, para que elas agradeçam ao Pai que está nos céus. Todos os princípios do Evangelho. E ela tem uma visão tosca de Deus, porque acha que isso que Deus quer, essa obediência. Não, Deus, tá bom, eu vou me sacrificar, eu quero fazer aquilo lá, Deus, mas eu vou tampar os olhos aqui e não vou fazer, tá? Acho que é isso que Deus quer. Deus quer uma transformação dentro, quer que você queira o bem e que você não queira o mal, que é o que Jesus chama de quê? Nascer de novo. O que a pessoa natural faz? Eu quero o mal e o bem eu não gosto muito. A pessoa nasce de novo, eu quero o bem e não quero o mal. Inverte tudo. E tem uma visão tosca de Deus, que Deus vai ficar muito feliz dele ficar obedecendo a contragosto, achando chato, horrível. Nossa, esse caminho com Deus é um porre, é uma coisa muito... Deus, se eu pudesse me dar o céu, eu podendo fazer essas tranqueiras aqui, ia ser muito melhor. E a pessoa acha que é isso que Deus quer. E tem uma visão, olha só, nula em relação ao que Cristo fez na cruz. Porque se ela entende o que Cristo fez na cruz, ela vai falar assim, compensa seguir Jesus porque Ele me ama, porque eu quero ser uma pessoa como Ele. Vamos entender de novo o absurdo da pergunta. Pode até voltar na pergunta, por favor? Voltar de novo. Se é tudo pela graça, para que precisamos ser leais a Deus? Por que, então, ser uma pessoa boa? Vamos fazer um paralelo, só para entender de novo. Como isso é absurdo, é maluco. É como se a pessoa perguntasse. Olha só, aí a gente vai entender como é louco isso. Por que não trair minha mãe? Por que compensa ser leal à minha mãe? Por quê? Ela já me dá tudo, ela vai me perdoar mesmo, ela é minha mãe já. Por que compensa ser leal a ela? Por que eu não posso trair minha mãe? Então é isso que a pessoa está perguntando. Por que não trair minha mãe? Eu quero trair minha mãe, eu quero abandoná-la, eu quero tratá-la mal. Então, se ela é minha mãe mesmo, eu vou fazer e pronto. Quando essa pergunta não faz sentido, por que não trair minha mãe? Ora, eu não vou trair minha mãe porque eu a amo, porque eu gosto dela, eu quero que ela seja feliz, porque eu tenho um vínculo profundo com ela, porque eu a respeito, porque eu quero vê-la feliz, eu quero o bem dela. Na verdade, nem me
passa pela cabeça trair ela, tratá-la mal, nem me passa pela cabeça. Por quê? Porque eu a amo. Então não faz sentido essa pergunta. E veja, você não é fiel à sua mãe por nenhum outro interesse. Você a respeita não é por algum outro interesse, nem pensando em você mesmo, Você respeita a sua mãe exclusivamente por causa dela. Não é porque você vai ganhar X ou Y, não, é só por ela. Então é como se a pessoa, nesse tipo de pensamento aqui, ela dissesse: olha, eu não mato as pessoas, eu gostaria de matar, mas eu não mato as pessoas porque eu tenho medo da polícia. É só por isso. Porque se não tivesse polícia, eu sairia matando. Mas eu só não mato porque tem a polícia. Então é isso que a pessoa diz: olha, eu só obedeço a Deus porque tem um inferno e porque tem um céu. Se não tivesse céu, não tivesse inferno, talvez eu não faria nada disso, não. Então, isso é caráter? Falar, eu não mato só porque tem polícia. Isso é uma pessoa de caráter? Isso é uma pessoa de virtude? Isso é uma pessoa confiável? Se eu falasse aqui, olha, Gustavo, não é por nada não, mas eu te mataria. Só não te mato porque tem a polícia. Isso é uma pessoa que você fala, poxa, que pessoa bondosa, que não vai me matar, que legal. Mas olha o que ele faz, só porque tem a polícia. Então, na verdade, a pessoa está só usando uma máscara, escondendo quem ela realmente é. Quando deveria ser. Eu não mato o Gustavo, desculpa, Gustavo, peguei. É porque eu não quero isso. É porque eu gosto dele. É meu camarada, meu irmão, meu amigo. E mais, eu nem penso nisso. Acho que alguma vez eu pensei, poxa, algum dia eu podia pegar o Gustavo ali e dar um cabo na vida dele. Você vê como não faz sentido? É por isso que eu estou falando que essa pergunta não faz sentido. Faz sentido eu perguntar por quê? Vamos cogitar. Por que não compensa matar o Gustavo? Por quê? Me tragam razões. Vamos lá, me tragam razões por que não compensa matar o Gustavo. É maluco. Pois é, por isso que não é nem bom pensar muito, não, irmão. Talvez a gente chegue na conclusão que compensa. Então, por isso que essa pergunta não faz sentido. Vamos trazer argumentos, motivos, por que compensa eu me segurar, às vezes, a ira de não realizar isso, de não cometer isso. Então, por que não? Me dê um motivo. O que você diria a uma pessoa, se ela chegasse com toda essa piedade e falasse, só tirando desse contexto, mas trazendo para esse contexto. Meu irmão, me diz assim, por que compensa não matar o Gustavo? O que você ia falar para essa pessoa? É a pessoa que está fazendo essa pergunta. Você fala, vai se converter, vai se transformar. Isso não é uma coisa que não deveria nem passar na sua cabeça. Por quê? Porque você optou por uma vida diferente. Eu não faço isso, eu nem cogito isso, eu nem penso isso nem é uma opção. Não apenas em relação ao Gustavo, mas também em relação a ninguém. Por quê? Porque essa é a minha opção de vida. Eu não sou assim. Eu não quero ser assim. É por isso que Jesus fala sempre em termos de quem você é, nascer de novo. Uma pessoa que tem esse tipo de mente, eu queria muito fazer coisa errada, mas eu não faço. Mas se Deus já me deu tudo, por que eu não posso ir lá fazer? Se a salvação, por que eu não posso fazer? Vai se converter, queridos. Vai se converter. Porque você aceita Jesus, você quer Jesus, ele já te deu tudo, então viva em consonância, em coerência com o que ele te deu. E aí eu até trago a pergunta, se Deus não existir, então, se Deus não existisse, você ia para Esborne, você ia fazer 1001 maracutais, ia fazer um monte de coisa errada? Se Deus não existisse? Se Deus não existisse e você se transformasse nesse monstro, você é esse monstro. Porque só está se refreando porque eu quero ir para o céu, porque ameaça, aquele negócio, a polícia está ali. Não, você tem que ser, existindo Deus ou não, claro que Deus existe, mas estou falando, trazendo essa hipótese. Mesmo se Deus não existisse, eu mantenho a minha vida no que eu creio. Eu quero ser uma pessoa boa, ponto. Eu quero viver no amor, ponto. Eu quero que minha família tenha paz, quero que minha família seja uma família unida, uma família em troca de amor, troca de cuidados, troca de elogios. Existindo Deus ou não, não interessa o que eu vou ganhar, o que eu vou... Não, é essa a minha opção de vida. Pode passar? Então, veja, esse ensino não é para você aprender um marca X. A salvação é pela graça ou é pelas obras? É pela graça, marca X. Não.
É para primeiro te dar paz, que Deus já te amou antes da fundação do mundo, Ele já te perdoa de tudo, a salvação é gratuita, Ele não está te ameaçando com o inferno, nada disso, Ele está te agraciando, toma o céu. É isso que Ele está falando, toma o céu. Já conquistei, antes mesmo de você nascendo do mundo, eu já conquistei, toma. Você só recebe a adoção de filho, que Ele está te dando. Aí te dá uma paz, um relacionamento bondoso com Deus, não aquele relacionamento de faculdade, eu tenho que cumprir 1 milhão de exigências. Não, Ele já cumpriu por mim, e agora Ele só me quer junto dEle. Só isso. Te dá uma nova visão de Deus, esse Deus amoroso, Deus que Ele que fez, Ele que é o sujeito, Ele que é o conquistador, Ele que vai atrás de você, Ele que fez por você, Ele que perdoa você, Ele que sabe das suas fragilidades e joga para longe de nós os nossos pecados. Te dá uma nova motivação, né? Não obedecer por ameaça ou pressão, mas obedecer porque você acha esse Deus lindo, porque você se admira com Ele e porque você entendeu que o pecado só vai trazer males para você mesmo, só vai te prejudicar. E você ser constrangido por amor, não por medo, constrangido pela misericórdia, um Deus que está sempre te ajudando, sempre cuidando, sempre te dando forças. Vamos lá, meu filho, levanta de novo, eu estou com você, vamos juntos. E não pela ameaça. Pode passar? Então veja só, queridos, a salvação, a cruz, é tudo Deus oferecendo de forma gratuita. Então, o que nós estamos diante de uma realização de infinita bondade por parte de Deus em seu favor. Uma obra de arte, a obra de arte mais maravilhosa do universo, uma obra de arte de misericórdia e compaixão. Estamos diante da maior prova de amor da história do universo, que foi realizada por você. De uma grandiosidade incomparável, imensurável, realmente de um amor infinito. Então a gente tem que tirar essa mentalidade, meu Deus, Deus está me ameaçando, Deus está me pressionando, e Ele está prontinho para acabar comigo, lançar praga, ameaças, e acabar com a minha vida e ainda me jogar no inferno. Esse é o Deus que muitos pintam na cabeça. Não, você está diante da obra de arte mais maravilhosa do universo. Antes do mundo existir, Ele já se decidiu morrer por você, sofrer aquilo, morrer por nós quando ainda éramos pecadores, apesar de nós não merecermos, de não correspondermos, Ele ofereceu o amor primeiro. Ele nos ama, é Ele que é bom, Ele nos quer, Ele não desiste de você, Ele está lutando por você, Ele se importa com você, e você realmente é a menina dos olhos dEle. Ele te ama. Então estamos diante da obra de arte mais maravilhosa do universo. Ele demonstrou o amor dEle por nós, morrendo por nós. Porque como Jesus diz, você tem muitos amigos, mas não há amor maior do que esse. Que alguém te amar ao ponto de dar a vida por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é esse o objetivo, mas que tenha vida eterna. Esse é o Deus que existe e Ele só vem para te salvar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Então, que você tenha sempre essa visão de um Deus que é amigo, um Deus que é pai. Um Deus que realmente, da parte dele, Ele fez tudo o que podia. Porque quem é que poderia pedir isso a Deus? Já pensou um ser humano falar, não, Deus, queria te pedir isso, que você morra por mim numa cruz. Uma insanidade, um ser humano cogitar pedir isso a Deus. Mas Ele foi e fez exatamente isso. Algo que ninguém poderia conceber que talvez uma pessoa fizesse por você. Você pedir para alguém, olha, morra numa cruz por mim. Nossa, a pessoa ia falar, olha, me desculpe, eu gosto muito de você, mas morrer ainda numa cruz, aí é pedir demais. E Deus fez. Deus fez. Aquilo que às vezes nós talvez não teremos toda a força para fazer, Ele fez por nós. Em Isaías 53 ainda diz, que Ele olhou as obras das suas mãos e se alegrou. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, pedimos que realmente o Senhor transforme o nosso coração.
Transforme o nosso viver para seguir os teus passos, não como a contragosto, mas pelo contrário, desejando ser tão lindos, tão belos, tão bondosos como o Senhor é. Que a gente possa ser constrangido pelo teu amor, que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa arrancar de nós tudo aquilo que não traz proveito para a nossa vida, aquilo que não edifica, aquilo que nos escraviza, e vai nos transformando por dentro, querendo te seguir, querendo fazer o bem, como o Senhor fez o bem a nós. Peço, Senhor, por cada vida aqui, para entender o teu amor, e que esse amor nos constranja a ter uma vida diferente. Que esse amor nos motive a amar ao próximo. Se o Senhor fez isso, essa liberalidade de amar de uma forma tão gratuita, tão maravilhosa, que o nosso coração esteja disposto a também dar esse passo, de amar, de cuidar, de amparar, de fazer o bem. E que a gente tenha no Senhor, Pai, sempre um amigo. Que a gente se sinta sempre acolhido, mesmo no nosso pior momento. Como a Tua palavra diz, quando negavam ao Senhor, quando traíam ao Senhor, o Senhor estava lutando por eles e por nós. E é sempre assim. O Senhor sempre nos salvando antes mesmo da nosso responder a esse amor. Então que a gente tenha essa visão maravilhosa de um Deus que vai nos ajudar toda vez que cairmos ou estivermos por cair. Então fortalece cada um aqui, abençoa a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estender a Tua mão de proteção, de cura, abençoando o nosso lar, abençoando a nossa vida com mais paz, com mais tranquilidade, com mais amor. Os nossos relacionamentos sejam curados, que a gente siga ao Senhor com toda gratidão, por admiração e servindo ao próximo como o Senhor nos serviu primeiro. Pedimos pela Tua graça sobre nós. Amém. Queria então que a gente cantasse essa música, né? Nas noites traiçoeiras. Você saiba que nessas noites mais difíceis, o amor dele não diminui, só permanece firme e forte para te ajudar.